Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tutor Saulo e irei realizar com vocês um experimento prático de como separar uma mistura, certo? Uma mistura esta que eu tenho aqui neste balão, em que ela está contida 4 substâncias diferentes, sendo essas misturas o solvente de clorometano, a acetona, o hexano e também o alpetílico. Essas substâncias elas têm pontos de ebulição diferentes e para extraí-las dessa mistura nós iremos utilizar um equipamento que a gente conhece na química por evaporador rotatório. E você conecta o balão em que a sua substância se encontra neste equipamento, certo? E aquela substância que tiver o ponto de ebulição menor irá ser extraída mais rapidamente, certo? Então por que a gente chama de evaporador rotatório? Porque utiliza também a rotação, certo? Para acelerar o processo de extração desse solvente ou dessa substância. Então se você coloca aqui a temperatura, nesse caso o diclorometano ele tem ponto de ebulição 40 graus, a acetona tem um ponto de ebulição de 56, o hexano tem ponto de ebulição de 69 e o alpetílico ponto de ebulição 78. O que é que nós iremos fazer aqui? Aquela substância que tiver ponto de ebulição menor irá sair mais rapidamente. Então nós colocamos, como vocês podem observar, o termômetro aqui está marcando 41 graus Celsius. Então neste caso, quem vai sair primeiro? O diclorometano, não é isso? Porque ele tem ponto de ebulição menor. Então eu irei ligar o equipamento aqui, certo? Já está em rotação, vocês podem observar aqui. Agora eu irei ligar aqui o equipamento com auxílio de uma bomba a vácuo, certo? E ele irá começar a extrair a substância. Demora um pouquinho, tá? Ele vai demorar um pouquinho para começar a extrair. Esse barulho que vocês estão escutando é da bomba a vácuo, certo? A função dela é aumentar a pressão aqui, aumentar a pressão para que a substância também, pelo aumento da pressão, possa ser extraída mais rapidamente. Eu tenho aqui a entrada de água e a saída de água, que é justamente para deixar esse condensador aqui resfriado, para que quando a minha substância ela sendo extraída, ela possa ser condensada e possa ser recuperada aqui nesse recipiente, aqui nesse balão coletor. Pessoal, como vocês podem observar, está começando a ser extraído o primeiro solvente aqui, ó. Percebam que está começando a condensar a primeira substância. Quem vocês acham que está condensando aqui? Qual é a primeira substância que está sendo extraída? Como eu falei para vocês, é o diclorometano, não é isso? Por quê? Porque o ponto de ebulição dele é o menor entre as substâncias que estão contidas neste balão, né? Nessa mistura. Então, eu tenho aqui, recolhendo neste balão aqui, o primeiro solvente, que seria o diclorometano. Então isso vai acontecer até ele vai começar a sair, certo? Na temperatura de 40 graus. Observem aqui no termômetro aqui. O termômetro está demonstrando aqui, né? O visor do termômetro está mostrando 45 graus. Então nesta temperatura quem está sendo extraído primeiro é o diclorometano. Olá pessoal! Observem agora que a temperatura aqui está em torno de 60. Bem, a 60 graus, qual seria a substância que deveria estar sendo extraída aqui? A acetona, né? Pois o ponto de ebulição dela é em torno de 56. Então aqui está em 60, então a substância que está sendo extraída agora é a acetona, ok? Bem pessoal, observem agora que o termômetro está marcando 69 graus Celsius, não é isso? Então qual seria a substância que deveria estar sendo extraída? Seria o
hexano, pois o ponto de ebulição dele é em torno de 69 graus Celsius. Então nós temos aqui uma certa quantidade do hexano já sendo extraída, ok? Bem pessoal, observem agora que o termômetro está marcando 79 graus Celsius. Se vocês observarem, ó, nós temos a última substância sendo extraída, que seria o álcool etílico, né? Pois o ponto de ebulição dele é de 78. Observem aqui que está ocorrendo a condensação, né, do álcool etílico e a quantidade de álcool etílico aqui sendo recuperada, certo? Então essa é uma das maneiras que nós temos no laboratório de realizar a extração de uma determinada substância, certo? Utilizando o princípio daquele que tiver o ponto de ebulição menor será extraído mais rapidamente, ok?